Meu povo, boa noite para vocês, hein? Bom sábado. Primeira derrota do Barcelona no Campeonato Espanhol. Não iguala um recorde do Tata Martino, que não deu em nada. O time não foi campeão. De 8 vitórias consecutivas nas primeiras 8 rodadas. Perde fora de casa do Osasuna 4-2. Uma derrota que eu acho que era bastante previsível de acontecer. O Osasuna em casa tinha 10 pontos em 12 possíveis, tinha 3 vitórias e um empate. É um time muito duro de se jogar no El Sadar, especialmente contra os grandes. O Osasuna é um clube de muito orgulho, é um clube de muita fibra e quando joga contra os grandes tenta crescer, se motiva mais, o público ajuda muito, faz muita pressão. Enfim, com tudo isso, o Barcelona fez muitas rotações. Antes desse jogo, Condé, Inigo Martínez e os três da frente, Rafinha, Leva e Lamine, tinham começado todos os 8 jogos anteriores. Rafinha e Condé tinham jogado todos os minutos. O Lamine tinha descansado por 14 minutos na temporada, o Inigo Martínez 11 e o Lewandowski 61 minutos. Nesse jogo, Rafinha, Lamine e Inigo Martínez não começaram. O Inigo Martínez nem jogou. Então jogou o Sérgio Domingues, que é um garoto. O Baldé, que está voltando de uma lesão muito séria que ele teve na temporada passada, 4 meses por um problema muscular, ele tem basicamente jogado um jogo sim, um jogo não, a gente tem visto, em 8 rodadas do Campeonato Espanhol. Essa, se eu não estou enganado, foi a terceira que o Baldé não começou jogando. Então, também era normal de se perder qualidade. Quando sai o Baldé, entra o Gerard Martin. E saída de Lamine e de Rafinha muda muito a capacidade do Barcelona jogar, por algo que eu estou alertando aqui, e eu não preciso ser um mago da análise esportiva para saber isso, que é acabaram os jogadores, né? O que me chama muito a atenção, eu acho muito negativo, é que quando não joga em Rafinha e Lamine, um dos reservas que entre seja o Ferran Torres e que ele mostre um nível tão baixo. Porque do Paulo Victor, que tem pouca experiência, que acabou fazendo um gol horroroso, mas que acabou fazendo um gol, do Pablo Torre é normal se esperar mais dificuldade e tal. O Ferran Torres jogou no Manchester City, joga na seleção da Espanha, custou 60 milhões de euros. O Ferran Torres tinha que ser um que quando entra, muda a cara dos jogos, que ele mantém um nível parecido, que ele ofereça outras coisas em relação a Rafinha e Lamine, pode não ter um contra um, manejo de bola, mas outras coisas ele deveria oferecer. E aí, a quantidade de jogadas que o Ferran Torres matou no ataque do Barcelona é impressionante. Então o nível cai muito quando não jogam esses dois jogadores que hoje ficaram fora. E curiosamente o Ferran ainda quase marcou 2 vezes, né? Ele acabou fazendo uma belíssima jogada individual no segundo tempo e depois uma cabeçada na trave no último lance da partida, já estava 4-2, o jogo já estava perdido. Para vocês terem ideia de como a sensação que eu tenho é que a intenção do Hans Flick era ganhar ou conseguir algum ponto como desce. Porque ele começa com o Rafinha e Lamine fora, e quando o jogo está 2-1, quando o Barcelona volta para o jogo no segundo tempo, depois do gol do Paulo Victor, ele coloca Rafinha e Lamine, mas logo depois ele tira o Lewandowski. Então assim, se tá 2-1, se é para ir para cima dos caras, tentar um empate, uma vitória, o Lewandowski tem que continuar. Mas o Hans Flick acho que entende também que a temporada é longa, que não pode machucar, que não pode perder o Lewandowski. Então é melhor que sejam 2-1 contra, que você coloque 2 titulares e tire outro, para falar, vai que dá pra gente salvar um pontinho aqui. Acabou que o Osasuna em mais um contra-ataque fez o 3-1, depois um chutaço de fora da área, o 4-1, e o jogo foi pro espaço. Então, a sensação que eu tenho é que o técnico do Barcelona também imaginou, vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa desse jogo. Sobre a administração das rotações, eu acho que a comissão técnica faz um planejamento de onde que dá para tirar jogador, onde que dá para poupar, e se a gente não começar aqui com o Rafinha nesse dia, não começar com o Lamine no outro, e no outro não começa com o Lewandowski. Talvez o planejamento seja feito assim. Só que o corpo humano é muito individual, né? E ele não é uma ciência exata. Por exemplo, o Rafinha não treinou na sexta-feira. Então eu imagino que a intenção era descansar o Lamine e que o Rafinha jogasse. E como o Rafinha talvez não estivesse 100%, preferiu-se poupar os 2 jogadores. Ainda tem Liga dos Campeões no meio de semana, tem o Alavés, e eu acho que o Alavés é de novo fora de casa, deixa eu conferir aqui. Tem mais um jogo fora de casa no final de semana, são 8 rodadas do Campeonato Espanhol até aqui. O Barça jogou 3 em casa, serão 3 das primeiras 9 rodadas do campeonato só jogando em casa. Enfim, então como ainda tem 2 jogos, Rafinha não estava assim 100%, Lamine Yamal, então acho que o Hans Flick precisou poupar e fazer mais rotações do que ele queria. E no segundo tempo ele precisava que o Lewandowski não jogasse mais do que 60 minutos. Então
tentou fazer o que dava para fazer. Primeiro gol do Osasuna, o Rudimir ou Budimir, é um atacante muito tradicional aqui do futebol espanhol. Budimir, 3 gols já no campeonato. O Budimir ganha no alto do Pau Cubarsí. A pior característica do Pau Cubarsí são os duelos dentro da área. Saída de bola, parar atacante em jogada de progressão, ele vai muito melhor do que duelos que precisa antecipar dentro da área. A velocidade de antecipação do Pau Cubarsí não é boa. Se antecipa ele o Budimir no primeiro gol. O segundo gol, o Barcelona reclama bastante uma falta do Pau Victor no meio campo. O jogador do Osasuna toca primeiro a bola, depois toca o jogador do Barcelona. Eu acho que não é falta, mas teve um gol do Barcelona contra o Rayo Vallecano, que o Condé também toca a bola, depois o jogador do Rayo Vallecano, e o gol é anulado por falta. Então, pelo menos que se marca a mesma coisa sempre no mesmo campeonato. Critérios diferentes, árbitros diferentes, enfim, isso acontece na Espanha, no Brasil, em todo lugar. O Barcelona reclamou bastante, para mim. É um golaço do Brian Zaragoza. Começou no Granada, fez um belo jogo contra o Barcelona na temporada passada, foi pro Bayern de Munique, praticamente não jogou, está emprestado ao Osasuna. Aí depois, no segundo tempo, o Barça volta pro jogo com esse gol do Pau Victor, né? Um erro do Herrera, do goleiro do Osasuna, que 1 minuto antes tinha feito uma defesaça num chute do Lewandowski. Futebol é muito ingrato, né? Você faz uma defesaça parando um gol do Lewandowski cara a cara, e 1 minuto depois sai jogando errado e depois praticamente coloca a bola para dentro do gol, o Sérgio Herrera. 2-1, parecia que o Barcelona ia voltar para o jogo, colocou a Rafinha, Lamine Yamal. Em contra-ataque rapidíssimo saiu o pênalti do Sérgio Domingues. Teve gente que falou, tinha que ter sido expulso. Não. Pela regra, se é o último homem, mas está disputando a jogada, não tem dupla punição. Então é pênalti e amarelo, não pênalti e vermelho. E ele disputou a jogada, ele não foi para fazer o pênalti, ele foi para tentar acertar a bola, um cruzamento, não conseguiu chegar a tempo, acertou o adversário, e depois o Osasuna fez 4-1 num chutaço de fora da área. Praticamente a única coisa positiva que eu achei no jogo foi o golaço do Lamine Yamal. Assim, participa de mais um gol, o Lamine Yamal eu acho que vai somando muito participações em gols, já tem muito mais que na temporada passada. Se eu não me engano, e eu vou conferir aqui agora para ver se eu não me engano mesmo, se eu não me engano ele já participou de 10 gols nessa temporada. Deixa eu ver se eu acho aqui, enquanto vocês vão dando like aí no vídeo, vocês façam um favor. Lamine Yamal, estatísticas na temporada. 5 gols, 5 assistências tem o Lamine. Temporada passada inteira ele participou de 14. Nessa ele já participou de 10. A gente ainda está em setembro. Setembro acabou, né? Agosto e setembro. Em 9 jogos o Lamine Yamal participou de 10 gols. Então, assim, vai crescendo a participação dele, ofensiva, e fez um golaço. Para mim é praticamente a única coisa positiva. Tirando isso, Pedri acho que chamou o jogo. Faltou gente com quem ele dialogar na frente, para quem ele passar a bola, com o Pau Victor, com o Ferran Torres, ficava mais complicado. E, de novo, muito bom jogo do Condé atacando. Para mim, ele foi o jogador mais perigoso do Barcelona em todo o jogo, tá? Depois que entrou o Lamine, o Rafinha, ainda dividiu. Mas, para mim, o Condé era quem melhor chegava no fundo, quem melhor fazia os deslocamentos. O Osasuna não marcava dentro da área, marcava ali uns 15 metros na frente da sua área, marcava mais ou menos com uma linha de defesa na intermediária para encurtar o campo, né, para deixar os espaços muito reduzidos. Então, o que sobrava para o Barcelona era tentar fazer lançamento nas costas da defesa. E aí os zagueiros do Osasuna estavam muito atentos para fazer as coberturas, mas o Condé foi quem melhor conseguiu romper essa linha do Osasuna, quase dominou uma bola no finalzinho do jogo também, que ia deixar ele cara a cara para marcar. Mais um bom jogo ofensivo do lateral Condé. Defende muito bem, vem atacando muito bem também. Único a jogar todos os minutos dos 9 jogos da temporada. E na temporada passada, deixa eu ver se eu também acho que os números do Condé, temporada passada, quem mais jogou minutos foi o Gundogan, mas na temporada passada o Condé também foi um absurdo do que ele fez de número de jogos. Jogou 49 na temporada passada, 45 como titular, fora seleção da França, que ele fez mais 14 jogos, 13 como titular. É um jogador que às vezes as pessoas julgam pelas roupas que ele veste, mas que vem jogando muito bem, muito bem. De vez em quando oscilou no Barcelona, mas o normal do Condé é jogar muito bem. Enfim, perde, era normal perder. Enquanto faltarem jogadores, é isso que dá para esperar, que quando os titulares precisarem sair para não se lesionar, que o time vai sofrer muito. Daqui a pouco vai voltar Firmino, Dani Olmo, pode ser que no meio da semana já jogue até o Frenkie de Jong, depois a data FIFA o Gavi também, então vai rechear um pouco mais. Mas eu tô falando desde o início da temporada, não tem atacante.
são os 3 da frente e acabou. Pode jogar o Dani Olmo aberto do lado, pode jogar até o Fermin aberto também como um falso ponta esquerdo, o Dani Olmo pode até jogar de falso 9, mas acabou. E ainda uma curiosidade, né? Como as lesões atrapalham a carreira do Ansu Fati. Ansu Fati jogou 2 minutos contra o Mônaco, mais acréscimos, ainda não jogou em La Liga. Aqueceu e ia entrar. Cãibra no Sérgio Domingues. Teve que sair para entrar o Hector Forte. Então, até quando é um jogador que se lesiona, que não é o Ansu Fati, ele não joga. Porque machucou um zagueiro e aí o Hans Flick preferiu não bagunçar ainda mais o time nos 10 minutos finais e colocou um lateral puxando o Condé para a zaga. Eu acho que era bem previsível, tá? Era bem normal perder do Osasuna. Se desse para raspar um ponto seria bom, porque o Real Madrid tem 2 tropeços com empates, então se o Barcelona tivesse um tropeço com empate também, pelo menos a diferença para o Real Madrid poderia ficar em 2. Se o Real Madrid vencer o Clássico contra o Atlético, fica em 1 ponto só. Enfim, isso ainda é muito longo, tem 30 rodadas a mais para jogar. E com um elenco curto era normal que uma hora faltasse jogador. Faltou jogador contra o Osasuna. Terça-feira, Young Boys. Imagino que alguns jogadores serão poupados. Por exemplo, pode ser o Condé, pode ser o Lewandowski, pode ser Pau Cubarsí, mas acho que Lamine, Rafinha vão jogar. Pedri talvez jogue, jogou 90 minutos hoje, não sei, mas Lamine e Rafinha vão jogar contra o Young Boys. Barcelona precisa ganhar na Champions, tropeçou fora de casa, não pode se dar o luxo de mais um tropeço, porque depois tem Bayern de Munique. Então tem que ganhar do Young Boys e acho que para isso hoje mais jogadores foram poupados. Para que o time ganhe na Liga dos Campeões, que é uma liga mais curta, de 8 jogos. A La Liga tem 38. Então, nessa de 8 jogos que o Barcelona já perdeu 1, a margem de erro é muito menor. E depois tem Alavés, data FIFA. Pô, descanso? Não. Todos os melhores jogadores vão ser convocados para as suas seleções, viagens e mais 2 jogos. Tá falado, meu povo? É isso daqui. Osasuna 4, Barcelona 2. O Barça segue líder do campeonato. 7 vitórias e 1 derrota.